Bom dia, bora, vamos para mais uma live, dia do Jogo do Brasil, e a gente está como? Fazendo live, vamos, deixa eu colocar aqui a colinha, hoje nós vamos fazer um treino um pouquinho mais puxado, igual a gente fez na semana passada, um treino voltado para o condicionamento, então um treino um pouquinho mais de elevada intensidade, mas uma pessoa que ainda está com dor pode fazer, não vai ter uma resposta muito aguda. É igual a gente sempre fala aqui, que é a maneira que a gente organiza os treinos, são para que pessoas, mesmo a pessoa com dor, ela consiga fazer, né, e não tenha uma resposta exacerbada. Ontem mesmo eu estava assistindo uma live onde o professor estava falando isso, um ex-professor meu. E ele falando que a resposta ao exercício é muito mais rápida do que a terapia manual. Então, isso nos leva a entender que o exercício físico, em qualquer grau, em qualquer momento da lesão, em qualquer momento do nível de dor, ele é bem-vindo. Em raras exceções, que não vem ao caso aqui. Beleza? Então, vamos iniciar, sem mais delongas. Vamos começar com a respiração, como sempre. Pés lá em cima, tronco deitado, mão no chão, traga a ponta do pé para mim e faço 6 respirações. Esse bloco serão 4 exercícios. Puxa pelo ar, desculpa, puxa pelo ar. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Solta. Solta. E vai mantendo. E desce controlando. Vamos fazer agora o perdigueiro em movimento. Controlando. Não existe isso, tá? Controla, ó, como se estivesse varrendo. Fecha o punho, vai dar uma intensidade maior nas costas. Agora a gente vai ficar deitado, a gente vai fazer um abdominal que chama abdominal Magil, que é um abdominal seguro para a nossa coluna. Então, ó, você vai botar a mão aqui embaixo, aqui, acima um pouquinho do glúteo. Vai botar mais ou menos as duas mãos, estica a perna. Essa perna esticada ela vai ficar empurrando o chão o tempo todo. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente levantar aqui, ó, um pouquinho, tirando o ombro do chão e a cabeça um pouco. E vou fazer 6 respirações nessa posição. Então, puxo o ar, solto. Agora aqui eu mantenho. E fazendo força contra o solo. E desço controlando. Esse exercício aqui ele foi testado em laboratório e teve uma resposta muito boa em ativação do abdômen, de forma segura, com baixa compressão na coluna, que a gente já está com dor, né? Então, esse exercício ele foi testado e foi validado. Ele faz parte de um dos exercícios Big Three. Mantenho. E desço controlando. E por último, nós vamos fazer o ostra na posição de prancha. Então, estabilizo a prancha lá em cima e aqui eu abro na direção do teto, para não jogar o quadril para trás. E aqui eu faço mais repetições. Pode fazer
de 6 a 10 repetições. Tá? Joguei, mantenha o movimento, controla. E desço controlando. Então esse é o primeiro bloco, primeiros 4 exercícios. Vamos fazê-los sem descanso, para a gente ganhar, aumentar a intensidade da respiração, aumentar o ritmo da respiração. Vamos lá, subiu. Vamos dar incrementado nesse exercício, estabilizei, subi um pouco o tronco, ó, tira a cabeça do chão, trava ponta os dedos, fecha o punho aqui e respiro. E desço controlando. Perdigueiro em movimento. Também é um dos Big Three. Tá? Então, o perdigueiro, esse que a gente vai fazer depois, e a prancha lateral são os 3 exercícios que são chamados os 3 grandes, né? Os Big Threes, que são os exercícios propostos por um canadense chamado Stuart McGill, para sempre estar num protocolo de reabilitação de coluna. E volta. É esse aqui também. Então, ó, as duas mãos lá embaixo do quadril, lá na direção, em cima da lombar. Abra a base. Tá? Você pode trocar de perna e fazer dos dois lados. A gente só fez de um lado, mas pode fazer dos dois. Puxa o ar, vou fazer do outro lado. Subiu. Troquei, fazer do outro lado também. Se você soltar essa respiração entre os dentes e com mais força, vai fazer um recrutamento maior da musculatura do abdômen. Então, excelente exercício, porque aqueles exercícios aqui, ó, são os exercícios mais tradicionais na academia, todos eles aumentam a compressão da coluna. Inclusive, a gente não faz esses exercícios aqui. E desço o quadril, passo para o outro lado. E volto. Ó, galera, se por acaso tiver ruim aí os comentários, é só você jogar para o lado que o comentário sai, tá? Para não atrapalhar vocês. Vamos lá, mais um. Subiu. E desço controlando. Perdigueiro.
volto. O outro lado. Essa perna aqui, ó, a gente sempre está empurrando contra o solo, tá? Para você gerar mais força. E desce controlando. Agora o osso na prancha. Outro lado. Muito bem. Finalizamos o primeiro bloco. Deixa eu ligar o ar aqui. Já demos uma aquecida boa. E agora, bebam água para a gente iniciar o segundo bloco. Ó, não deixe de compartilhar a live, tá, com aquela pessoa que precisa. Curtir e seguir o perfil para não perder as lives. Toda semana nós temos lives, segunda, quarta e sexta, a esse horário. Então a gente trabalha, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com um pouquinho mais de intensidade. Mas a gente começou desde o início, então se você não acompanhou, está chegando agora, caiu de paraquedas aqui, lá no YouTube, a gente tem um canal Centro de Reabilitação e Treinamento Axioma, tem todas as lives lá, que desde o início que a gente começou em janeiro, né, então vai mais para mais de 6 meses, a gente na verdade vai fazer 6 meses agora, não, já fez 6 meses, que a gente está nessa batida, né, que vem esse trabalho novo. Então, todas as lives estão lá, tem outros vídeos lá, então vai interessar. É só entrar. Centro de Reabilitação e Treinamento Axioma. Porque a semana que vem a gente já vai começar a pensar em carga. Então, a gente já vai trabalhar com os halteres, para vocês verem como é que a gente faz aqui no dia a dia. Beleza? Então, sem mais delongas, nós vamos fazer mais 3 exercícios. Vamos fazer o cócoras com caminhada para a gente mobilizar toda a nossa coluna. Vamos estabilizar, vamos desafiar um pouquinho mais o nosso abdômen, um exercício unilateral, trocando de base, e um exercício para a gente trabalhar o glúteo e com o deslocamento, que também vai ser interessante para a nossa proposta de trabalho. Então, primeiro a gente vai fazer o cócoras, caminha e volta para o cócoras. Tá? Então, estou aqui, eu vou fazer de lado. Então, aqui estou no cócoras, pode relaxar, deixa a coluna dobrar, normal, e tem que dobrar. E aí que eu vou, ando, deixo o quadril cair e volto. Abro de novo e volto. Quem não conseguir pode ficar só no cócoras. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, mande aí que a gente responde. Ou na live ou depois individual. Se você sente dor quando joga o quadril para trás, para frente, isso aqui dói, pode ficar aqui, ó, não tem problema. Tá? Muito bem. Agora a gente vai ficar em 4 apoios e a gente vai alternar a base. Eu vou fazer de frente para vocês verem. Vou tirar os 2 joelhos do chão em 4 apoios e vou alternar a base tocando no meu ombro. Então, ó, estou em 4 apoios. Abri a base, vou tirar os 2 joelhos do chão. Tirei e agora vou trocar a base, ó. Tocando no meu ombro. E desço. Esse exercício ele pega muito forte o abdômen, porque você tem que estabilizar para não cair para o lado. Então, você aumenta a intensidade do exercício. E agora, nós vamos fazer o avanço, alternando a passada. Tá? Então, desço e volto. Desço
e volto. E relaxo. Então essa é a sequência de 3. Respira. Deixa eu ver se tem alguma. Tá tranquilo. Respira e a gente faz de novo. Esse já é um bloco um pouquinho mais puxado, um pouquinho mais forte. Vamos lá de novo. Cócoras com caminhada. Descansamos 20 segundos, 30 segundos. E vamos fazer o cócoras de novo. Então, estabilizei. Vou e volto. Deixa o corpo se ajustar. Eu vou fazer de lado. O de 4 apoios. Ó, vou tirar os 2 joelhos do chão, ó, e aí eu troco. E desço. Fazer de frente, de lado. Desce o máximo que conseguir, mas se não conseguir, ó, dá o passo à frente, não tem problema. Tá? O importante é o movimento. Descansa. E vamos de novo, pro último. Bom dia. Bom dia que está chegando agora. Vamos dar uma respirada e fazer de novo. 20 segundinhos. Pode ser 30 segundos. Tá? Só para recuperar o fôlego. Vamos lá de novo. Abri a base. Estabilizei. E levanto. Quatro apoios. Tirei. E aqui, ó, outra evolução, ó, uma mão só, lá para o futuro, estabilizar com uma mão só. Muito interessante, há uma variedade muito grande de sequências que a gente pode fazer com o mesmo exercício. A mesma coisa o afundo, o avanço.
uma variação usando o oblíquo, pode fazer. Indo lá com a mão no chão, ou com o pezinho, com o halter. Tem várias variações que você pode fazer. Respira. Já aumentamos bastante a intensidade. Já estamos ofegantes. Se você está fazendo, você está sentindo. Então a gente já se preparou. O treino, se tivesse carga. O treino de força. Agora a gente vai fazer, no último bloco, nós vamos fazer um trabalho ainda de movimento, muito movimento. E hoje é a primeira vez que a gente vai colocar um salto. Então, a gente vai fazer uma variação, um salto bem curtinho, mas quem tiver dor, eu vou mostrar. Quem não conseguir pular ou quem tiver com dor, a gente vai adaptar, tá? Mas a ideia é que a gente vá... O trabalho de salto, ele é importantíssimo. O nosso osso, a formação do nosso osso é através do impacto, né? Então, como é que a gente impacta? Fazendo treinamento de força, salto, que a gente chama de pliometria, caminhada, corrida. Então, quando o seu médico fala, você está com osteoporose, tá? Então, nada de impacto, ele está indo contra o seu tratamento, tá? O osso se forma através, de intensidade, tá? Então, treinamento de força, caminhada, corrida, depende do seu nível de condicionamento. Então, o agachamento que a gente vai fazer hoje, tocando o chão, é um trabalho de pliometria leve para a gente trabalhar esse impacto. Tudo bem? Então, bom dia, Ronaldo. Então, vamos lá. Como é que vai ser? A gente vai fazer o lunge lateral, que é aquele agachamento lateral. Depois o dead bug, que a gente sempre coloca aqui, porque são as variações de abdômen que a gente usa. A gente usa outros, mas usa elástico, o halter, não é o momento agora. E um agachamento tocando o chão, saltando levemente. Então vou fazer os 3 aqui e a gente continua a pegada. Então lunge lateral eu vou com o dedão lá na ponta do pé. Com a mão lá no dedão do pé, melhor dizendo. Então, fui lá, dedão do pé e volto. Eu vou jogar a bunda para trás, literalmente. E volto. E volto. Essa outra perna, ela fica bem esticada. Então já estou trabalhando o alongamento dessa musculatura interna da perna aqui, da coxa. Quem não conseguir, pode dar um passo menor. Não tem problema. Não tem. Aqui a intensidade maior que a gente vai. Mas quando eu iniciei, eu fazia curtinho. Tá? Então jogo a bunda para trás e volto. A perna sempre esticada, que eu estou alongando essa musculatura aqui. Então, estou fazendo um trabalho duplo. Se você estiver sentindo o joelho, é porque você está empurrando, fazendo isso. Não é isso. Tem que jogar o quadril para trás. Aqui, a flexão de joelho é pouca. Tá? Depois o dead bug, com as duas mãos, esticando braço e perna. Pode ser feito aqui, normal, com a cabeça no chão, mais leve. Então, eu faço aqui. Tá? Mas o mais avançado é aqui. Estabilizo, mão e subo. Estico. Solto o ar quando estiver esticando. Tá? Soltei. Soltei. Puxo, solto. E volto. Isso está fazendo também um trabalho duplo, trabalhando seu abdômen e trabalhando também mobilidade de ombro e mobilidade de quadril. Tá? Mas eu sinto dor nas costas. Faz curtinho. Então, em vez de fazer esticando, faz aqui, Não tem problema. Tá? Não tem problema. A intensidade é você que define nesse momento, não eu. Então, a gente vai fazer um agachamento com salto, vou mostrar como é que ele é.
e como a gente pode fazer também de adaptação. Então, dou um salto leve, abro a base, toco a mão no chão e volto. Então, abri, toco a mão no chão e volto. Esse é o exercício. Mas se você tiver com dor e tiver com receio de fazer, simplesmente abre a base, mão no chão e volta, tá? Nós, ó, abri, toquei e volta. Trabalhar um pouquinho de salto, de potência. Lembra que eu falei que ia inserir potência no nosso treino? Esse é o primeiro, tá? Então é bem simples. Abrir a base, se tiver dor, abre a base, desce e sobe. Não tem problema também. Tá funcionando do mesmo jeito. Em menor intensidade, mas tá funcionando. Beleza? Respira pra gente fazer de novo. A ideia é que todos treinem. Vamos ali mais 15 segundos de descanso. A gente ir de novo. Agora a gente vai direto. Vamos lá? Fui. Abri, fechei a base. 2, 3, 4, 5, 6. Outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bom. Dead bug. E volta devagar. Abri, fechei, toquei. Bem curtinho, ó. E respira. Todo mundo tranquilo? Mais 10 segundos. Ó, galera, vamos seguir o perfil aí, compartilhar com a galera. E dar um toque na live aí, para nos ajudar aí nesse trabalho. Beleza? Vamos lá, mais uma série. Fui. 2, 3, 4, fica em pé. 5, 6. Outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dead bug. Estabilizei. Chico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo. Abro, fecho. Muito bem. Esse foi a parte de força. A gente fez de 6 a 8 repetições em alguns, agora mesmo a gente fez mais. Mas a ideia é que seja pouco, para a gente entender como é que vai ser o estímulo que você vai sentir lá na frente. Tá? Hoje mais tarde, ou amanhã, se você tem dor. Beleza? Só uma demanda, por isso são poucas repetições. Mas nada impede, se você está sem dor, você fazer 10 de cada repetição, cada 10, 3 séries de 10, 3 séries de 12, 3 séries de 8. Tá? Não precisa fazer uma 3 séries de 15, não há necessidade. Se você fizer 3 séries de 15, significa que você pode aumentar a intensidade do exercício. Tudo bem?
Então vamos para os alongamentos, vamos começar com alongamento de glúteo. Vou botar minha perna na frente, ó, esticado, tá vendo? Alongo e vou à frente. Posso fazer também aqui, ó. Então estou alongando e aí você vai respirando e vai relaxando. Eu estou alongando aqui o glúteo da perna que está embaixo, tá? Perna que está à frente. Eu troco a base e estico. Agora eu já deito. Abro bem a base, olho para o lado, escolho um lado e jogo a perna para o outro. Isso. E aí eu venho com a mão, ó, olho lá para cima e tento alcançar lá à frente. E eu vou alongar essa região dos dorsais. Olho para o outro lado, empurro e vou lá buscar a base. Respirando. E volto. Encosto, jogo, volto, posição da criança, respiro. Volto, gato. E desfaço. Beleza, galera? 35 minutos de exercício, base, tranquilo, sem desespero. Se fosse um treino com carga, você poderia fazer uma série de cada um deles e depois ir para a parte de força, né, de carga. Então aí você ia bem aquecido, melhor do que você ir para a esteira, tá? Se você está iniciando agora, você pode fazer uma série de cada, ou 2 séries de cada, ou 3 séries de cada, beleza? Na quarta-feira a gente vai aumentar um pouquinho mais essa intensidade, e aí gradativamente, na semana, até chegar a semana que vem, que a gente vai colocar carga. A gente vai fazer o exercício com halteres, beleza? Então, boa segunda para nós, né? Que o Brasil consiga ganhar do Japão, para a gente continuar essa jornada aí da Copa do Mundo. Boa semana a todos e a gente volta na quarta-feira, beleza? Ou esporadicamente amanhã. Um abraço e bom dia a todos.